nós vamos falar sobre construindo sobre a fundação das leis e princípios de Deus, que é o que nós estávamos falando há pouco. E que Deus está, na realidade, buscando radicais. E vamos falar o que é um radical e quais são as escrituras que nos levam a uma conclusão, são profecias, né, que nos levam a uma conclusão no final dessa aula. E as duas escrituras são Isaías 58:12, que diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A segunda: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, até o momento de hoje que nós estamos vivendo. O que essas duas escrituras falam a vocês? Quem são esses filhos que edificarão as antigas ruínas? Quem são essas pessoas? Que lugares são esses que foram assolados, destruídos, cidades arruinadas? Dá um exemplo de uma cidade que está arruinada. Por que essa cidade está arruinada? O Rio de Janeiro poderia ser uma dessas cidades? E quem são esses filhos que edificarão o Rio de Janeiro? Somos nós. Nós estamos aqui para cumprir essa profecia. Nós somos a possibilidade de cumprimento dessa profecia. Agora, qual é o tamanho da nossa fé? O que nós vamos fazer? Nós somos pouco mais do que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 pessoas aqui. O desafio, nós estamos começando nesse país uma jornada. E é uma jornada para, como nós vamos ver, radicais. Não é uma jornada qualquer. O que nós estamos querendo transformar nossas igrejas num centro de capacitação de santos, para que essa igreja possa capacitar os santos na sua esfera de atuação, começando na vida pessoal, na família, no mercado de trabalho, no governo civil, né? As forças anticristo, né, estão cada dia mais transformando o Estado num grande paizão, né, que é o socialismo, o comunismo. E só radicais podem vencer e podem guerrear contra forças tão poderosas. Então, Deus está à procura de radicais. A maioria dos cristãos, eles tratam dos sintomas. Você perdeu o emprego, vamos orar para que você ganhe um outro emprego. Você está doente, vamos orar para a tua dor sair. A questão é, qual é a causa da tua dor? Aí entra mais para um sozo, né? O sozo na enfermidade. Nós estamos aqui descobrindo quais são as causas da enfermidade no mercado. Por que hoje as transações no mercado caíram? O que precisa ser feito? Nós estamos fazendo um sozo na economia, no mercado de trabalho. Amém? Então, os radicais tratam da causa com princípios, né? Quais a razão de estarmos vivendo a situação que estamos vivendo? A radical vem da palavra latina radix, que literalmente significa estudar a causa raiz dos problemas. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui. E Mateus 11:11 fala de um cara que foi o exemplo do radical. O nome desse camarada era João Batista. E Jesus falou que dentre os homens, né, nenhum deles
chegou ao tamanho dele, dos profetas que viveram antes dele. E João Batista, em Lucas 3, 7 a 9, ele falou uma coisa assim, coisas tremendas para aquela época. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que isso significa para nós hoje? Um saculejo. Que tipo de cristão nós somos? Como é que nós estamos usando a palavra de Deus? Para que propósito? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, se referindo ao leito do rio, Deus pode suscitar filhos de Abraão, que somos nós. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, esse é um homem que, no meio de uma geração, religiosa, olha o que esse camarada me fala. O quanto confortável ele estava para falar isso. Que tipo de medo ele tinha de perder sua posição? Que posição ele tinha que ele poderia perder em relação a benefícios próprios, né? Então ele chamou homens e mulheres para um amor radical, uma moral radical, uma consistência ética radical, né? Os radicais, eles inspiram as pessoas. Mas hoje, infelizmente, o que nós vemos são mesmo líderes religiosos preocupados em se adequar à moda. E quem é o pai da moda nesse mundo? Quem é que faz as mulheres ou os homens se vestirem de forma cada vez mais sensuais? Ou fazem as pessoas gastarem o seu tempo trabalhando para conquistar coisas que não têm valor nenhum, são superficiais. Quem é esse camarada? E por que nós estamos tão preocupados, em vez de talhar a verdade, seguir esse camarada, que está levando a sociedade para o abismo? Então Deus está procurando homens e mulheres cristãos que se atrevam a viver radicalmente. Denis Peacock disse, meu fardo, e vai ser o nosso fardo, em Cristo, é encontrar homens e mulheres que queiram transformar o absurdo que existe para redescobrirem e reconstruírem o que se perdeu. Então, a fonte de inspiração do radical é a palavra de Deus, é a Bíblia, Somente a Bíblia revela a verdade sobre Deus, o homem e a economia. Somente cristãos que acreditam na Bíblia e obedecem à Bíblia podem produzir e sustentar a prosperidade econômica e a justiça. Se a economia fosse uma ciência exata, eu pergunto a vocês, quem pode aqui me explicar por que o Japão, que é um país que não tem recursos minerais nenhum, eu vi com meus olhos, jogando uma camada de terra assim, caminhões com terra adubada, jogando sobre a superfície de um terreno, para poder, a partir daí, cultivar. E eu nasci nessa terra, Brasil, onde meu pai abominava adubo. Por quê? Porque ele tinha, assim, para ele era uma honra que a terra dele produzia sem 1 grama de adubo. Claro que não era a produtividade igual do que nós temos hoje. Mas meu pai nunca usou um saco de adubo. E eu vi com meus olhos, no Japão, caminhões
colocando uma camada de terra adubada para poder cultivar. Você sabe quanto custa isso? Pois é, e como é que pode um país que não tem sequer uma terra para produzir, para plantar milho, plantar coisas básicas, o terreno é tão fraco, envelhecido, desgastado, é a quinta riqueza do mundo, enquanto a África é uma das últimas, e é um dos países com as maiores riquezas minerais. E o Japão, eu digo mais, não é nem cristão, é budista. Quem me explica isso? Dica. A lei de Deus, ela é para ser obedecida, não é privilégio, a obediência não é privilégio de cristãos. Se você obedecer a lei de Deus, mesmo sendo budista, Deus ele não muda a lei para só funcionar para o cristão. O cristão ele tem a obrigação de obedecer, porque nós somos agora indesculpáveis, nós conhecemos. A questão está em você seguir princípios, valores. Qual é a diferença do Japão para a África? São princípios e valores. Em primeiro lugar no Japão é o quê? O país. O segundo lugar é a empresa. Olha só a cabeça do camarada. Terceiro lugar de prioridade, a família. Quarto é ele. Claro, ele não conhece Deus. Mas ele pratica uma prioridade que é o quê? Ele morreu para ele. E ele vive para servir. E aí ele dá frutos. É uma pena, ele vai para o inferno, porque ele não conhece a Jesus. Mas ele é um cara produtivo. Muito mais produtivo aqui do que muitos cristãos. Quem era o Japão em 1950? Nada. O que aconteceu no pós-guerra? Aquelas bombas de Hiroshima e Nagasaki arrasaram o orgulho deles. Deming, que era um cristão que defendia ideias como essas, americano, foi lá dar assessoria. O êxito que ele não tinha tido nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um coração americano orgulhoso, tal, bem imperialista. Mas o japonês destruído ouviu aqueles princípios, começou a praticar, começou a ver resultados e seguiu. E se tornou a quinta maior empresa do mundo. Hoje em dia você vê lá, Made in Japan, opa, eu quero esse produto, é bom. Mas em 1950 não era assim. Ninguém ia querer comprar um radinho de pilha que fosse japonês. Era a mesma coisa que hoje, Made in China. Porcaria. Mas daqui a pouco, se a China se emendar e praticar valores éticos, daqui a pouco todo mundo vai querer comprar Made in China. E não vai querer comprar Made in Brasil, porque Brasil é um lugar que todo mundo conhece como corrupto. São valores, a economia está muito atrelada a princípios e valores. Construir uma sociedade sobre leis e princípios da palavra de Deus. E nesse curso ele selecionou 6 leis consideradas fundamentais para você construir ou reconstruir, restaurar as brechas, reconstruir essa sociedade, cumprindo aquela profecia de Isaías. A primeira é preservando a iniciativa pessoal, ou melhor, incentivando a iniciativa pessoal, Toda liberdade verdadeira começa quando nós temos a possibilidade de nos autogovernar. Ninguém nos controla, diferente de um modelo, por exemplo, comunista, onde você não tem essa possibilidade. Famílias saudáveis, ela é a unidade, é como se fosse o tijolo principal, o tijolo básico de uma sociedade saudável, é uma família saudável. A sociedade saudável é formada por famílias saudáveis. Uma igreja eficaz é aquela igreja que tem o propósito de ser um agente de formação de transformadores,
Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que nos ser os agentes discipuladores, os agentes de transformação dessa sociedade, né? A propriedade particular, a administração da propriedade particular é essencial para a nossa maturidade pessoal, né? E assim como também administrar não só a propriedade, mas também administrar pessoas. Resolução de problemas. Não tem como nós não construirmos uma família, um negócio, sem aprendermos a resolver problemas à maneira de Deus. Então, reconstruir uma nação começa com a reconstrução de uma família, de um bairro, de uma cidade, do pequeno ao grande. Pensamento estratégico é outra fórmula fundamental. Você se adiantar às necessidades das pessoas. As guerras são vencidas com ideias, né? Não com guerras, eu digo, de mercado, né? Então, essas são as 6 principais leis para a construção de uma sociedade saudável. E, caso a gente resolva desafiar as leis de Deus, né, vem Isaías 26:9, que diz: havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: o juízo já começou ou o juízo acontecerá com a volta de Jesus? O que é justiça? Justiça é o resultado da obediência ou desobediência à palavra de Deus. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, o que eu colho? Maldição. Então, isso é resultado do juízo ou não é? Vamos ver mais algumas escrituras. Hebreus 12, de 26 a 28. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Vamos reler? Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, vezes que eu já abalei, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então, ali ele está falando do juízo. Quando ele fala, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aí é o último. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, que é na sociedade que nós temos, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, como a ética, como o nosso caráter, permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. À medida que as consequências econômicas e morais da desobediência, ou seja, do aborto, do homossexualismo, da dívida de consumo, de emissão de papel moeda sem lastro, do aumento da assistência social e outros males aumentam, o Ocidente colherá o que semeou, que é o que nós estamos colhendo. Violência, rebeldia, insegurança. Continuaremos a vivenciar o aumento de falências, não só da sociedade, quer dizer, a sociedade inclui empresas, famílias, setor público. Hoje nós estamos colhendo o juízo de Deus, o que estamos plantando. Haverá um juízo final, mas o juízo de Deus vai acontecer continuamente. Mas não é Ele que está punindo, são as suas leis, seus princípios e valores que estão punindo. Cabe a nós obedecer ou desobedecer. Então a igreja será a rede de segurança para o povo, para reconstruir famílias, livrar os cristãos de dívidas, de consumo, por exemplo,
e para que estejam preparados para servir. Assim como Deus livrou Gósen das pragas, assim livrará os cristãos sábios do colapso econômico mundial. Quem se lembra da terra de Gósen, onde os irmãos de José, né, filho de Jacó, foi dado a eles aquelas terras, que eles se multiplicaram. O que aconteceu nas pragas? Todo o povo egípcio foi atingido pelas pragas que foram derramadas sobre egípcios, sobre o Egito. Porém, na terra de Gósen, nenhuma praga, nem granizo, nem a morte dos primogênitos, nenhuma praga atingiu os filhos de Israel. Assim também nós não seremos atingidos. O colapso mundial virá, né? A economia mundial vai quebrar. Porém, nós não temos que temer. O que nós precisamos é estarmos alinhados com a palavra de Deus. Então, para que a paz e a prosperidade, aí vem nossas conclusões já desse curso, né? Para que a paz e a prosperidade venham sobre as nações, as ideias que movem a sociedade dessa nação devem mudar. Não basta eleger o Bolsonaro. Ele não mudará o modo de pensar do povo. Só a igreja tem acesso, através dos seus membros, ao povo. Tem o poder do Espírito Santo para demonstrar que Jesus está vivo, o poder real, a orar, interceder, ver uma cura, né? A certeza, nós temos que ter a convicção de que a prática dos princípios de Deus nos faz prosperar, que tudo que está alinhado com a palavra de Deus é o que funciona. Isso é a conclusão que nós estamos chegando deste curso. Isso não está no livro. Portanto, a igreja tem a capacidade para mudar a forma de pensar do povo. Por isso, a grande transformação da sociedade ocorrerá a partir do povo, não é de governantes. A transformação ocorrerá de baixo para cima. É um erro pensarmos que vai virar de cima para baixo. Isso é um paradigma que nós estamos quebrando nesse curso. Onde está o povo que não é cristão? Está no mercado de trabalho. Todos precisam trabalhar. Como é que você vai prover comida para você, moradia, assistência, e para outras pessoas se você não for ao mercado de trabalho? O povo está no mercado de trabalho angustiado, esperando pela igreja levar uma solução, está esperando por nós. Porque a maioria das igrejas não conhece a solução do mercado. Conhece a solução para uma enfermidade, algumas já sabem que pode orar, que não precisa esperar, que a enfermidade não é fruto do pecado, pode até ser, mas que Deus não bota a enfermidade em ninguém. Muitas das igrejas já creem nisso e já estão praticando. Mas o que nós estamos estudando aqui no Brasil, eu creio que nem 0,001% tem conhecimento. Por isso que o nosso desafio é gigante. Então, a escola de negócio apresenta essas soluções. E os líderes das igrejas precisam saber disso. Porque como eles vão se tornar centro de transformação, centro de capacitação, se nós não fizermos eles saberem isso. Assim como eles estão vindo aqui para conhecer a escola sobrenatural, conhecer os princípios, a identidade de um cristão, de filho de Deus, né, o poder que está à nossa disposição, nós precisamos levar a eles essa perspectiva, de que eles podem se transformar em capacitadores para os seus santos que congregam com eles, para que esses santos façam a diferença nessa sociedade. E não mais a gente escute estatística tipo, São Gonçalo é o lugar que tem mais igreja e que a violência cresce mais. Nós precisamos mudar essa estatística, esse paradigma. Nós falamos aqui já, né, sobre essa visão do trono de Deus, né, nos suportando
ao conselho de uma igreja, à liderança, mas que no fundo, o que nós estamos querendo são os pequenos grupos, né, que nós chamamos aqui em alguns lugares célula, outra igreja em alguns lugares. É ali que estão os santos que precisam ser capacitados para serem agentes de transformação. A nossa função de líder, seja de um presbítero, seja de um gerente, de um diretor, é empoderar pessoas. É isso aqui que nós já mostramos. O líder entra por baixo e empurra liderados para o seu destino, para desenvolvê-los no seu potencial máximo. Só uma revisão do que nós já falamos aqui. Enfim, a empresa Todo-Poderoso e Filhos, que o nosso Deus nos está mostrando, né? Nós queremos que Deus nos ajude a responder a sua convocação, dizendo: eu tenho que levantar e construir, eu tenho que levar a verdade para a minha casa, para o mercado e aonde eu tiver influência. Eu tenho que viver estes princípios onde eu trabalho e evangelizar com eles. Ajuda-me, Senhor, deve ser a nossa oração de hoje. Ajuda-me, Senhor, a sair das quatro paredes e ir dando a eles essa mensagem transformadora de vida do Todo-Poderoso e Filhos. Amém?